Olá amigo, olá amiga. Foi bom ter estado contigo ao longo estas 13 semanas ou destas 13 lições, partilhando contigo um pouco do livro de Gênesis. Este livro que nos fala dos começos, do começo da humanidade e especialmente do começo desta grande família escolhida por Deus para dar a conhecer o plano da salvação a todas as pessoas. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, onde se calhar nos estás a ouvir, ou então os links dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz isso, vais ver que os teus amigos vão gostar e vão apreciar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais a cada dia da Palavra de Deus. Na lição da semana passada vimos José a ser nomeado governador do Egito e o seu reencontro com os seus irmãos e posteriormente com o seu pai, e ainda os estratagemas que ele usa para verificar se os seus irmãos tinham mudado em relação ao que eram quando venderam aquela caravana. Esta semana iremos ver os restantes 5 capítulos de Gênesis que abordam a mudança de Jacó para o Egito, o seu estabelecimento e da sua família na terra de Gozém, no Egito, a terra essa oferecida para Faraó. As suas especificações quanto ao seu sepultamento, as bênçãos que dá aos filhos de José e também aos seus restantes filhos e ainda a sua morte, bem como a morte de José. O texto base da nossa lição fala-nos sobre a mudança e o estabelecimento de Jacó no Egito. Vem no capítulo 47 e no verso 27 do livro de Gênesis diz: os israelitas estabeleceram-se no Egito, na região de Gozém. Adquiriram propriedades e as suas famílias cresceram até se tornarem muito numerosas. O capítulo 46 começa então com a mudança de Jacó e com a revelação que Deus lhe faz para que não tenha medo de se mudar, pois Deus será com Jacó e ali fará da sua descendência uma grande nação. Vamos ver os versículos 2 a 4 então do capítulo 46, onde diz: Deus apareceu-lhe durante a noite e chamou por ele: Jacó, Jacó. Ele respondeu: estou aqui. No verso 3, Deus acrescentou: eu sou o Deus do teu pai. Não tenhas medo de ir para o Egito, que ainda hei de fazer de ti um grande povo. No verso 4, eu vou contigo para o Egito, eu próprio te farei sair de lá, e José é que há de fechar-te os olhos quando morreres. Esta promessa de Deus é a mesma feita a Abraão. A expressão usada para incutir confiança em Jacó é a mesma usada com Abraão: não temas, significando que ele devia confiar sempre em Deus e nas suas promessas. Confiança essa que em qualquer um deles, às vezes, faltou, conforme vimos. Esses não temas é válido também para nós, prezado amigo, prezada amiga, pois é uma expressão que nos convida a incluir o Senhor na nossa vida, a incluí-lo nos nossos planos e decisões, a ser o nosso amigo e conselheiro. Era válido para Jacó e é válido para ti e mim. Quando chegaram ao Egito, José, conhecedor dos hábitos dos egípcios, instrui os seus irmãos ao que devem dizer a Faraó, de modo a poderem usufruir do melhor do Egito para a sua atividade principal, que era a criação de gado. Vê o que diz o verso 34 do capítulo 46, eu já referi isso na semana passada, onde diz: respondam-lhe, estes servos de vossa senhoria são proprietários de gado, desde pequenos. Este é o nosso trabalho. E já era assim com os nossos antepassados. Desta forma poderão habitar na região de Gozém, pois os egípcios, estava José a dizer aos seus irmãos, têm horror aos que vivem como pastores. É exatamente isso que eles fazem e recebem a tarefa adicional de cuidar do gado de Faraó. Uma prova da confiança gerada pelo testemunho e fidelidade de José ao serviço de Faraó. Mais uma vez, a importância da fidelidade, quer no serviço para Deus, quer nas nossas relações de negócios, nas nossas relações familiares, nas nossas relações com as outras pessoas. Mas o mais importante nesta chegada de Jacó ao Egito é que, apesar de ser um estrangeiro e peregrino naquela terra, e o Faraó ser o sumo sacerdote e um semideus, é Jacó quem vai abençoar Faraó,
conforme diz o verso 7 do capítulo 47. E trouxe José, Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. No sentido espiritual, e conhecedor do que Deus tinha dito a Abraão, de que através da sua descendência seriam benditas as nações da terra, Jacó apresenta-se como superior ao sacerdote supremo dos egípcios. Pois ele, Faraó, servia a divindades entre aspas, criadas enquanto Jacó servia e adorava o único e verdadeiro Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas. Do mesmo modo, nós também podemos ser uma bênção para os nossos familiares e para outras pessoas com quem convivemos, ao orar por elas, ao manifestar preocupação para com elas. Mas vamos continuar. Entretanto, o tempo passa e Jacó adoece. José vai visitá-lo e Jacó aproveita a oportunidade para abençoar os filhos de José, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. Há dois factos interessantes nesta bênção. O primeiro é que estes são os únicos netos que Jacó abençoa, e levando-os assim ao estatuto de filhos, com direito a mais tarde a posse de parte da terra quando ela é dividida. O segundo facto é que Jacó dá a bênção de primogenitura ao filho mais novo de José, Efraim. E mesmo quando José tenta corrigir a situação, Jacó insiste, profetizando a ascendência do mais novo sobre o mais velho, tal como tinha acontecido com o próprio Jacó em relação a Esaú. Depois de abençoar estes netos e levando-os ao estatuto de filhos, Jacó manda chamar os seus outros filhos para lhe dar a sua bênção final e também para apresentar uma descrição profética de como será a descendência de cada um deles, especialmente depois da sua saída do Egito para voltarem para a terra prometida por Deus à descendência de Abraão, que ele revela a José no final do capítulo 47. Vamos ver então o verso 21 e 22 deste capítulo 47. Diz: Depois Israel disse a José: Sabes bem que eu vou morrer, mas Deus estará do vosso lado e fará com que voltem um dia para a terra dos vossos antepassados. E a ti eu dou-te Siquém, uma porção maior do que a dos teus irmãos, que conquistei aos amorreus, combatendo com a minha espada e o meu arco. Nesta profecia, Jacó destaca o papel importante de Judá no meio dos seus irmãos, conforme nós podemos ver, em especial nos versos 9 e 10 do capítulo 49, onde diz, no verso 9, Tu, meu filho Judá, és como um leão jovem, quando está de volta da sua caçada. Agacha-se e deita-se no chão como um leão ou uma leoa. Quem ousará provocá-lo? No verso 10, o cetro não será retirado a Judá, nem o bastão de comando que ele tem nas mãos, até que venha aquele a quem eles pertencem, a quem os povos devem obediência. Esta parte da bênção, ou seja, esta profecia, contém dois destaques. O primeiro é de que da descendência de Judá, o leão, o rei da selva, sairá o futuro rei de Israel. E o segundo é que da sua descendência nascerá aquele que será o verdadeiro detentor do bastão real ou do cetro a quem os povos devem obediência. Ellen White destaca no Desejado de Todas as Nações, em Patriarcas e Profetas, no capítulo 201, na página 201, dizendo: O leão, rei das selvas, é o símbolo apropriado desta tribo, da qual veio Davi e o filho de Davi. Shiló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, perante quem todos os poderes finalmente se curvarão e a quem todas as nações prestarão homenagem. Apesar de reconhecer a providência divina, sendo levados para o Egito num tempo de grande necessidade, Jacó tem sempre presente que aquela é uma terra de peregrinação, uma terra de passagem apenas. É por isso que ele dá instruções aos seus filhos para que seja sepultado, aonde? Na terra de Canaã, no mesmo lugar onde foi sepultada a sua avó. A narrativa que é feita do funeral de Jacó ao ser levado para Canaã é como que uma antevisão daquilo que acontecerá 400 anos mais tarde, quando os israelitas deixarem o Egito rumo à terra prometida. Os versos 7 a 9
do capítulo 50 descrevem este cortejo fúnebre da seguinte maneira. Diz no verso 7, José foi então sepultar o seu pai e os mais altos funcionários do palácio de Faraó e do Egito acompanharam-no. No verso 8, bem como toda a família de José e dos seus irmãos, numa palavra, toda a família de Jacó. Só deixaram na terra de Gozém as crianças, as ovelhas e as vacas. E depois o verso 9 diz, com eles foram também pessoas de carro e a cavalo, de modo que constituíam uma enorme caravana. Se nós olharmos para o início de Gênesis, de Êxodo, quando há o Êxodo, nós vamos encontrar exatamente isto. Este é o cumprimento da promessa feita por Deus a Jacó antes de ele partir para o Egito, conforme vimos no verso 4 do capítulo 46, onde ele diz, eu vou contigo para o Egito, eu próprio te farei sair de lá, e José é que há de fechar-te os olhos quando morreres. Deus revelando o futuro a Jacó. Mas é também uma promessa para um futuro mais distante para os descendentes de Jacó, como para tanto para os descendentes de Jacó, como para toda a humanidade. Pois, em certo sentido, aponta para uma outra saída, para uma outra Canaã, a Canaã celestial, reservada a ti e a mim. O autor da lição destaca que a conclusão do livro de Gênesis é composta, por assim dizer, de 3 acontecimentos cheios de esperança. O primeiro é que os descendentes de Jacó retornarão à terra prometida. O segundo é que Deus irá transformar o mal em bem, da mesma forma que tinha transformado a venda de José, o mal, para a salvação de toda a família morrer de fome, portanto, uma bênção. E o terceiro é a esperança da salvação da humanidade caída. Pois o retorno a Canaã, como eu dizia há bocado, a terra prometida, é precursora da restauração da terra e o estabelecimento da Nova Jerusalém, ou a Canaã celestial, como quisermos chamar. Assim, o livro de Gênesis termina com uma profecia de José antes de morrer, que aponta para a saída da sua descendência, como eu disse há pouco, do Egito, para a terra prometida ao seu pai, Jacó, ao seu avô Isaac e ao seu bisavô Abraão. Diz no verso 24 do capítulo 50, um dia José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus cuidará certamente de vós e fará com que possam sair desta terra para irem para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Esta perspectiva de José é a mesma que percorre o livro de Gênesis desde o momento em que Adão e Eva pecaram, ou seja, a esperança da salvação, a antevisão da vida na terra prometida, esta terra celestial, quer para eles aqui nesta terra, quer na nova terra, como dizíamos há pouco, para toda a humanidade, para ti, para mim. Que esta esperança permaneça sempre perante nós, pois o Senhor irá transformar o mal em que vivemos neste momento num bem, e esse bem será definitivo. Obrigado, querido Deus, por estas promessas. Obrigado por este livro de começos e todas as instruções que ele contém. Que ele possa ter servido a esta amiga, a este amigo, para me ajudar a compreender o teu amor, o teu cuidado por todos os seres humanos, incluindo nós próprios. Abençoa-o neste dia, abençoa ao longo desta semana. Te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós iniciaremos um novo tema. Um tema que nos fala sobre o cadinho. O cadinho é aquele recipiente onde é colocado o ouro ou a prata para ser levado ao forno para ser refinado. E irá falar-nos, utilizando esta expressão do cadinho, deste recipiente para purificação, referindo-se à experiência de Jesus, ao sofrimento de Jesus aqui nesta terra, para a purificação, não dele, mas para a nossa purificação. E eu convido a que continues a acompanhar-nos neste canal, continues a acompanhar-nos na Rádio Tranquilidade, aprendendo sempre um pouco mais das Sagradas Escrituras. Não pelo meu conhecimento, mas pelo conhecimento da Bíblia Sagrada, pois nela está o assim diz o Senhor, que deve ser a guia para o nosso dia-a-dia. Um abraço e para a semana encontramos-nos outra vez.